Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com uma palavra de oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that we can be here together que possamos estar aqui juntas e juntos, despite all this strife and turmoil that's going on in the world. apesar de todas as You turbulências, os have problemas been que estão gracious to each of acontecendo no us. mundo. Tu tens estado, tens sido To misericordioso allow para us to come conosco, here in peace and safety. nos permitindo vir em paz e segurança. May we not take for granted Que não seja como dado all the blessings that you afford us. as bênçãos que tu nos dás. In Jesus' name, Em nome de Jesus. Amen. Amém. For the past several presentations, Ao longo das últimas apresentações passadas, we've been in the book of Hebrews, chapter 8, temos estado no livro de Hebreus, capítulo and 8, in connection with Hebrews 8, we've been e discussing the book of Jeremiah. em conexão com Hebreus 8, temos estado discutindo o livro de Jeremias. And the reason we're in Hebrews 8 E a razão pela qual nós estamos em Hebreus 8 is because I was asked a question, foi porque foi me dada uma pergunta, and that question was me dada, connected to an issue that I've spoken about for quite a long time now, e essa pergunta era conectada, ligada a um assunto que eu tenho discutido já há bastante tempo. Vou falado sobre, which is connected to the subject of food. ligado ao assunto de comida, alimentação. So people have asked, Então, pessoas têm feito perguntas based upon statements that I've made, baseado em declarações que eu fiz, what are people supposed to eat? o que as pessoas devem comer. Has there been some kind of change? Será que houve alguma mudança? So I want to finish that sentence and say, has there been some kind of change in the law? Então, quero formular dessa maneira, nessa frase, houve uma mudança na lei? Because the way people have framed the question to me, they ask, have I changed something? Porque a maneira como a pergunta foi formulada é como, será que eu não tenho And that mudado ends alguma up coisa? really meaning, is there a new movement position with regard to food? E isto acaba significando, será que há uma nova posição do movimento acerca da alimentação? This question has been around for a long time, Essa pergunta tem estado por aí há bastante tempo, por muito tempo, and I guess in the context of the movement, e penso que no contexto do movimento, it's related to the vows, the four reform vows that we have. isso está ligado aos votos, aos 4 votos relacionados à reforma. Both the wording of those vows and the instructions that they give. Tanto a maneira como esses votos são formulados e também as instruções que são dadas nesses votos. So each of you need to ask yourself the question, Então, todo mundo precisa fazer a pergunta a si mesma, a si mesmo, why you are revisiting or asking or challenging the wording of those vows. por que você está
revisitando, perguntando, desafiando as what the regras vows mean desses to you, votos. how you understand them. O que esses votos significam para você e como você as So I began compreende. to explore the subject last year, last summer. Então, ano passado, verão passado, eu comecei a explorar Sorry, I esse should say last summer. assunto. It was at the Sablakian camp meeting last year. Não deveria dizer verão, foi no encontro na Eslováquia, no ano passado. And I chose to tackle what I believed was a relatively simple, straightforward, and self-contained subject. E eu escolhi um assunto que me parecia bastante simples claro e I don't know if anybody remembers the month it was. autoexplicativo. Não sei se alguém lembra do mês. Anybody remember? Alguém lembra? Um, so I've got July, August 2024. Então, tem julho a agosto 2024. And we discussed the subject of coffee. E nós discutimos o assunto do café. So I know when we tackle any subject of food, it has a broader, a wider implication. Eu sei que quando nós abordamos qualquer assunto acerca da comida, da alimentação, isso tem implicações mais But at a amplas. worldwide level, I thought it would be a self-contained subject Mas, num nível mundial, eu pensava que isso seria um assunto como autônomo, independente, and that we could, as a group, look at it impassionately. e que nós poderíamos, observar esse assunto como grupo, de forma livre That, de paixões ou de that forma neutra. means without passion. Significa livre de paixão. So I think I was fairly successful in that endeavor. E penso que eu fui bastante bem-sucedido nesse esforço. And what I wanted to see, E o que eu queria que nós víssemos, to explore, to consider, que era para a gente considerar is e the scientific explorar, basis behind coffee consumption era a base científica eh, sobre o consumo de café. and Ellen White's position on it. E a posição da Ellen White So, as you sobre know, isso. Ellen White takes a very hard, very strict position against coffee. Sabemos que Ellen White toma uma posição muito estrita e muito dura, né, a respeito ou contra o So, café. we can only assume, because I don't think there's any strong evidence, Então podemos somente assumir, porque não creio que haja alguma evidência that her objection to coffee is its absoluta. caffeine content. Podemos assumir que a objeção dela com respeito ao café é o conteúdo, Because é she's o because teor she de speaks cafeína, about its addictive properties. porque ela fala sobre isso das suas And it's well documented that it's propriedades caffeine viciantes. that's it's the element of caffeine that's in coffee that has its strong addictive properties. E é bem comprovado, né, que é o teor da cafeína que causa a dependência, que é o componente que causa a dependência do café. So in that discussion that we had, Então, nessa discussão que nós tivemos, I didn't focus on the subject of coffee addiction or caffeine. meu foco não foi a dependência, não, da I cafeína spoke ou about the well documented do café, scientific information of the health benefits of coffee. mas eu falei sobre os bem conhecidos e bem documentados benefícios
para a And I saúde, think né, that's well documented now. do café. I don't know if people, I don't think there's any credible objections to that scientific information that's out there now. Eu diria que isso já é muito bem documentado, não sei de nenhuma é, fonte, né, que I questione offered some isso, que personal seja guidelines to support and help people in their sério. decision-making process. É, então, eu sei que precisamos, né, guias para nos ajudar a tomar decisões, no processo de tomar decisões. And I think I kind of just left it there. É, e eu acho que eu deixei por aí But I think I o left assunto. people with enough information and guidance to make their own decision on what they should do. Mas creio que eu dei suficiente informação e instrução para que as For pessoas those of you who think pudessem you now tomar have a suas blank próprias check to drink coffee, decisões. Agora, para vocês, que vocês acham que vocês têm agora uma carta branca, né, para consumir o café, I want to remind you, not warn you, quero lembrar vocês, não advertir, of the significant effects that caffeine has upon the human body. sobre os efeitos significativos que a cafeína tem sobre o corpo. And if you went to the 19th century, E se você voltasse para o século XIX, you probably also have to go back to the 18th century, talvez teria que voltar ao século XVIII, which is the history in which Ellen White is alive. So they're dealing with coffee in real time. que é a história na qual Ellen White está viva. Então, estão lidando com a questão do café Don't na fool yourself vida into thinking real. that coffee is some benign hot drink. Então, não se engane, não, querendo se convencer que o café seja alguma There's well bebida documented quente information benigna. Há informação bem documentada that both its pharmaceutical influence on que us, tanto a sua influência farmacêutica, ou chemical influence on us, caffeine, what farmacológica, it does né? to the human body, O que a cafeína faz com o corpo, and its social influence upon particularly Western society, e a sua influência social, em particular na was sociedade significant. ocidental, foi significativa. And you can read books on the subject if you're so inclined to. E se você, assim, gostar, pode ler livros acerca disso. So I just want to say, in Ellen White's defense, if I can put it that way, Quero dizer, para a defesa da Ellen White, se eu posso dizer assim, that she is battling against a social phenomena que ela está lutando contra um fenômeno that's social influencing society está influenciando a sociedade on several levels. em diversos níveis. For definite, it's affecting society at a moral level, Assim, definitivamente estava afetando a sociedade no nível moral, and a physiological level, or what we might call a health level. mas também em nível fisiológico, ou poderíamos dizer no nível de saúde. When I say at a moral level, I don't mean it's immoral to have coffee. Quando eu digo num nível moral, não quero dizer com isso que é imoral tomar café. What I mean is, I'll add a new aspect to this. The coffee and tea shops that existed in that era O que eu quero acrescentar, o elemento é que as lojas, né, de café e chá que existiram naquela época had a profound social influence upon Western thinking. tiveram uma influência profunda na mentalidade ocidental. Those coffee and tea houses Essas casas de café e de chá were the places where social reform occurred. eram os lugares onde ocorria
reforma social. some of which was positive and some of which was negative. Algumas delas sendo positivas, outras And negativas. Ellen White wants us, E, you, to avoid such human influences. e Ellen White quer que nós evitemos tais influências humanas. That's what I mean by its moral influence. É a isso que me refiro quando falo de influência moral. Any questions? Alguma pergunta? Curtis. So, an example of that, Um exemplo disso, in France, na França, when the revolution is being planned or fermented or created, quando a revolução estava sendo planejada, começou a fermentar e estava sendo so I'll criada. just use the term the Jacobean Society, for instance, that Vou you're all dizer, vaguely familiar with. vou usar como exemplo a expressão, né, a sociedade jacobina, que vocês conhecem essa expressão, vagamente pelo menos. Much of the thinking, much of the planning of um, the revolution, the Jacobean Society, happened in coffee shops. That's where they did it. Grande parte do planejamento, né, tramando essa revolução entre os jacobinos, isso aconteceu naquelas, In other places, it could be tea shops. nos cafés, So they were lojas, the places lugares where the movers sociais. and shakers of society, the thinkers of society, would come together and share their ideas. Então, estes eram os lugares onde as pessoas que queriam mudar a sociedade, né, se encontravam e trocavam as suas ideias. So a biblical example that you might be familiar with would be Mars Hill. Um exemplo bíblico seria a colina de Marte. Mars is a planet, the planet Marte, Mars, Marte é um planeta, and it's called a hill because it's on a hillside. uma colina, serra, porque é uma So serra. this is where É, Paul engages with the Grecians, with the Grecian um, thought leaders, I guess. E ali Paulo se encontra com os pensadores, não, líderes pensadores gregos. Okay, so that's one example. Isso seria um You exemplo. switch to tea, Agora, trocando para chá, which is a sibling of coffee. que é um parente, o irmão do café. We may not be familiar with the opium issue in China. Talvez vocês sabem ou não sabem do problema de ópio, o A couple of centuries opioides, ago, na China, alguns séculos atrás, that was designed and created by Great Britain que foi desenhado e criado pela because Grã-Bretanha, they had a thirst for tea, porque tiveram uma sede pelo chá, an addiction to it, eram and the Chinese dependentes. wouldn't trade tea, wouldn't give their plants to outsiders. E os chineses não davam plantas às pessoas estrangeiras. Não queriam. Part of the devastation that happened in India is all connected with the tea trade. E também no que aconteceu na Índia também tem a ver com o comércio do chá. Okay, so I just want to lay that out as a backdrop about the issue of diet. We've Então, already só discussed coffee. queria dar isso como contexto, como fundo, né, da discussão acerca da dieta, né, So e café my em objective específico. was not to deal with the moral issue of it or the societal impact of those beverages, Então, meu objetivo não foi falar ou lidar com as questões morais eh, de sociedade, não, dessas but to look upon them bebidas, just purely with respect to health. mas apenas observar essa questão com respeito à saúde. Because I think people don't understand the whys and wherefores of dietary restrictions.
porque me parece que as pessoas não entendem os porquês das restrições de dieta, the reasons why we have these restrictions. as razões pelas quais temos restrições. So I've left the subject to diet reform pretty much alone since then. Então, o assunto de reforma alimentar eu deixei para lá, bastante A deixei little bit o assunto before we desde tackled that então. subject, there was a discussion in the movement about Sabbath. E um pouco antes de falar sobre este assunto, houve uma discussão no movimento acerca do sábado. Does anybody remember when that sort of began? Was it 23? Alguém lembra de quando isto ocorreu, essa discussão, em 2023? Was it here? Foi aqui? Is Florida. Sorry? Florida. So someone said Florida camp meeting. Então, alguém disse aqui Campal, na Flórida. And that's 2023, Isso foi 2023. right? That was August 2023. Okay, that was August 23. Agosto de 2023. And that was the issue of Sabbath. E esse foi o assunto acerca do So we sábado. looked at the Sabbath issue. Coffee is, I'm going to call it diet. Então, falamos sobre o assunto do sábado, café, vou chamar aqui de dieta ou alimentação. So the third one is not it's not a new subject, but I've been discussing it recently as well. O terceiro não é um assunto novo, mas eu tenho discutido sobre isso, ou falado sobre isso recentemente. What subject is that? E qual assunto seria este? You obviously get the point that they're all related. E certamente vocês entendem o ponto que eu faço que todos estes It's this são year. interligados. Christine, tithing? Dízimo That's a good answer, but I wasn't thinking of tithing. é uma boa resposta, mas eu não estava bem pensando em dízimo. Nobody? Ninguém? Oh, we got it? I'll give the answer. The answer was prayer. A resposta então é oração. And I'm just going to put Switzerland. Vou colocar Suíça aqui. And that was when? Isso foi quando? April. Abril. And France when? E França foi quando? So I've got March. I've been told it was Março. France. Okay, so I'm suggesting that these subjects are all related. Então, a minha sugestão é que esses assuntos são todos ligados, interligados, ou relacionados. That was it? Okay. April, thank you. So I'm saying they're all related subjects. Eu digo que esses assuntos são todos ligados. What do people think about the relationship between them? O que as pessoas pensam acerca da relação entre esses pontos? Anybody wants to make a comment? We've got a microphone if you're willing to come up. I don't have to repeat you. Aqui temos um microfone, né? Se vocês quiserem vir à frente e falar para não ter que repetir. Are you allowed to come up? Don't know how that works. Okay. I thought not. Let me go. Is it a row? Can we pull this off? Yes. Yes. Thank you. Address? Oh, Oh, no, I asked if you need to vote. That's what I was asking.
The first thing that comes to mind is that it is about how salvation works to me. A primeira coisa que me vem à mente é sobre como a salvação funciona. So France can't hear you properly. Is that a technical problem or you just missed it? The voice wasn't clear. How's that getting fed back to? It's not. One sec. Try again. Testing, hello. Hello, testing. Is that okay? Testando aqui o som. Okay, go ahead. So I said, I think that the first thing that comes to mind is that it is about how salvation works. A primeira coisa que me vem à mente é que é assim que a salvação funciona. Anything else? Mais alguma coisa? Alyssa? It's kind of along the same lines, different wording, about restoration. Restoration. Restauração. Anyone else? Mais alguém? Okay, so I agree with those answers. Tudo bem, eu concordo com essas respostas. It's about the issue of salvation. É sobre o assunto da salvação. So several weeks ago, we went to Hebrews. Então, várias semanas atrás, nós fomos para Hebreus. And when we looked at the chapter, I don't think I went to a specific verse. E quando nós fomos ao capítulo, eu não sei que a gente tenha olhado para um Went to a versículo prophecy específico. passage. A gente leu uma passagem do Espírito de Profecia, So it was First Selected Messages, Mensagens Escolhidas, volume 1, and it was 343. 343.4, Basically pages 343 to 344. basicamente 43 a 44. And we spent our time just on one paragraph in that section. E acabamos falando sobre um parágrafo naquela I think it was sessão. 344 paragraph 1. Eu acho que foi o texto de 344, So I don't know parágrafo if you've all 1. watched that presentation. Então, não sei se vocês assistiram a essa apresentação. I think a member in Canada recently did a similar study. Eu acho que um membro do Canadá fez um estudo So if you haven't watched it, semelhante. and that one's available online, that may be a better study to watch, but it's related to the same subject. Se vocês não assistiram, talvez esse estudo seja mais indicado, mas assim, é um assunto relacionado. Sorry, Alyssa? The life and death of Christ. Different. In Canada, you mean? Never mind, it's okay. It was a study that, I don't remember where it was. It was just titled The Life and Death of Christ, and I remember. O título do estudo foi A Vida e a Morte de Cristo, no Canadá. Okay. Any other comment? Mais algum comentário? So what I got from that study from First Selected Messages O que eu tirei desse estudo sobre Mensagens Escolhidas, volume 1, was that the Godhead foi que a deidade had two objectives when it came to the salvation of humanity. tinha dois objetivos quando veio a salvação da humanidade. If anybody's watched the presentation, either mine or the Canadian members, do you know what those elements were?
qualquer pessoa aqui que tenha assistido o meu estudo da pessoa do Canadá, alguém sabe quais foram esses dois objetivos? Address? If I'm not mistaken, one is about fixing the problem that we have with the law. Então, o primeiro And seria the second one is consertar o problema que once nós that's temos com a fixed, lei. looking forward in the future, how does that restore us? You want me to repeat it? You can't hear or you can't understand? Didn't understand what you said. At least one of them didn't understand. I don't know the other translators. I don't mind paraphrasing if you want to go again. You have to go again now. É um pouco ruim o áudio. So the first one is about the past and our problem that we have with the law, and the second one about us being able to live according to the law in the future. So they're both connected to the law, Ambos são ligados à lei. and one is about the past and one is about the future, Um é sobre o passado e outro é sobre o futuro, relative to the present. um, Is that fair? Gloria? ligado ao presente. The function of Christ and the Holy Spirit is different. A pessoa de Cristo e do Espírito Santo são diferentes. Christ works as a mediator, but the Cristo Holy Spirit works trabalha to como draw it out. Four elements. Oh, 1 second. mediador. Christ is the mediator. Got that? Cristo é o But the Holy mediador, Spirit, One second. mas The second o bit, Gloria? Espírito but the Santo Holy Spirit works upon our hearts to draw out four elements, and that is prayer, We'll just, the Holy Spirit draws out elements from us. mas o Espírito Santo extrai elementos de nós. Go ahead, list the four. they are prayer, Oração, penitence, praise, and penitência. thanksgiving. louvor e ações de Okay, graças. thank you. Anyone else? Mais alguém? Curtis? It's in connection to what they both said. Em conexão com tudo que foi já dito, That two beings in the Godhead, que dois seres da deidade, Jesus acts as a substitute for us when looking at the law. Jesus, ele funciona, trabalha como substituto em nosso lugar quando And the Holy Spirit transforms our heart so that what se comes trata out da of our lei, heart is in accordance with the law. e o Espírito Santo, ele trabalha com nossos corações para que aquilo que sai dos nossos corações seja de Good. acordo com So a I lei. like all of those answers. Muito bem, gostei de So- todas as respostas. So I'm just going to give my thoughts, Assim, vou dar os meus but pensamentos. don't see that as a rejection or criticism of what anybody has said or what you think. Não entenda isso como rejeição ou crítica de qualquer coisa que vocês tenham dito agora. So I'm going to express it this way. The two elements are related to Christ. Eu quero dizer que ambos os elementos são ligados a And as Cristo. I almost always try to emphasize, E como eu quase sempre tento enfatizar, it should be the Christ, seria o Cristo. because Christ is a job function. It's not a name. Porque Cristo é uma descrição de função de Christ means trabalho, what? não é um nome. Cristo significa o quê? Savior, Anointed one. the Salvador, anointed one. o ungido, Everybody okay with those? tudo bem? Okay. So when related to the Christ,
it's about the life Então, em ligação ao Cristo, é sobre a We'll say the vida. death and the life. We'll do it in reverse order. Vamos fazer ao contrário, ligado à morte e à vida. That's what that study is teaching. It's about the death and the life of Jesus. Então, esses estudos são sobre a morte e a And vida if you de watch the Jesus. study that we did in France related to this passage, E se vocês assistirem os estudos que fizemos na França com ligação a esse assunto, you'll recall how people got tripped up vocês devem when they lembrar read this. como as pessoas se confundiram, né, quando lemos esse texto. Because speaking about the death, it spoke about Jesus, was he a symbol of the cross? Porque quando falamos, quando se fala sobre a morte, Não. fala sobre People got Jesus, that fine. e essa parte as pessoas acertaram, It's the other one that they got tripped up on. mas é com outro elemento que as pessoas se atrapalharam. Because this was the Holy Spirit's ministry. Porque este aqui era o ministério do Espírito And this Santo. is how Gloria expressed it a moment ago. It produces something within us. E bem como a Glória acabou de expressar, produz algo dentro de nós. So when we resolve the issue between us, Então, quando o problema dentro de nós é it turns resolvido, out to be the death and the life of Christ. acaba resultando sendo a morte e a vida de So Cristo. why is the death important? Então, por que a morte é What is importante? the death related to when it comes to you? A que está relacionada a morte quando se trata de você? Christine? Related to the salvation of saving us from our sins. É sobre a salvação, nos salvando dos pecados. Is that all you're going to translate? Salvation from our sins. Então, salvação dos pecados. That's it? Okay. Gloria? Baptism, One second. Batismo? baptism. Baptism. Batismo. Alyssa? I was gonna say the same as Christine. Same as Christine. Salvation from sin. Então, So I'm going to draw a salvação line here, timeline. do pecado. Eu vou desenhar uma linha, traçar uma linha de tempo. We'll call this the present. Esse aqui vamos chamar de o presente. So I'm going to call it the present. Eu vou chamar de o And presente. Gloria called it what? E Glória chamou isso de quê? You didn't say that word. What did Gloria call it? Como Glória chamou isso? You just said the word a minute ago. Você acabou de usar a palavra Baptism, yes? batismo. That's what you Sim, said? é isso que você disse. So the death, baptism. Então, a I've put the morte, present. batismo. Coloquei aqui So o what I want to presente. say is O que eu quero dizer, should put death and life. I'm going to pick up on what Andreas mentioned. eu quero continuar com aquilo que Andrés mencionou And what Gloria just said. e o que Glória acabou de dizer. What did she just say? Você disse o quê? Baptism. She said baptism, then she changed it. Batismo, mas você mudou depois. Past, good. Passado, So muito bem. as soon as you got the past, present, then you're going to have the future. Então, assim que você So then if you, I don't know if you could cast your minds back to what Andrea said originally or initially. Então, se vocês lembram o que Andrés disse inicialmente, So
We've got baptism, present, past, future. We've got those Temos now. batismo, passado, presente, futuro. Essa parte já Where temos. does death go? Em que momento entra What a is morte? death dealing with? The death of Christ. A morte de Cristo lida com o quê? Alyssa. I'm going to say what dispensation now, so to help you Vou when you get it dizer fixed. qual a dispensação, com qual Was at the dispensação foundations of lida a creation. morte. Sorry? The death was at the foundations of creation. So Alyssa said the Morte. foundations of creation. Na fundação, We can't do that. os fundamentos da criação, você não Let's pode stick fazer isso. to the boardwork. Vamos If I was seeing that as the ficar past, na ilustração aqui no quadro. for example. Have I done something? Yeah, it's all good. Okay, so we'll put death here, Certo, então morte past. no passado. Okay, so let's walk through this together. Baptism Vamos olhar juntos. of the Então, person, o batismo da pessoa, the individual. do indivíduo. So this is a line Essa é uma for linha the, of a person. sobre a pessoa. You okay with that? Tudo bem? So the death is dealing with the person's past. Então, a morte lida com o passado da pessoa. No, okay, still? Sure? Don't you say it? The full stop. Okay, so this is the. 1 second, we've got to translate that. So I've asked Alyssa if she's okay. Eu só perguntei se estava tudo certo para ela. Go ahead. Yes. Okay. So if the past is the death, Então, passado é a morte. So if it's the person. Então, it é a does pessoa. happen in the past if they're being baptized in the present. If it's their own death, Se é a morte dela mesma. are you okay, Shimei? She doesn't understand what you're saying. so if we're talking, I thought we were talking about Christ. Então, nós estamos falando sobre Cristo. Let me do this. Yes. It'll be easier. Deixa The que eu life faça. and death A morte, a vida e a morte is the life and death of Christ. são a vida e a morte de I've Cristo. been told E foi-me dito it's about salvation. que é sobre salvação. And what I said was, what do they mean E o que eu disse foi, o que querem dizer com isso? to us? O que significam para Because nós? they're in relation to Hebrews chapter 8. Porque está em conexão a Hebreus capítulo So- 8. If we're okay there, then the death is related to the death of Christ. Se I'll put até aí Christ tudo here. bem, então a morte seria ligada à morte de Cristo. So that's to do with your past. Então isso significa que se refere ao seu And passado then the life e logo a vida of Christ de Cristo is to do do Cristo with your future. tem a ver com o seu futuro, com o teu futuro. Does that make sense? Faz sentido? So our life. It's when we've got life, that's Jesus's life. Então, quando escrevemos aqui vida, é sobre a So everything vida above de the line Jesus. Tudo na parte de cima da linha is about your life. é sobre a sua vida. Which can't start until after baptism. And underneath the line is Christ's life. E a parte de baixo da linha é sobre a vida de Cristo. And we had a life before baptism and we had a life after baptism. Nós tivemos uma vida antes do batismo, uma vida após o batismo. And they're very different lives.
E são vidas muito diferentes. We say they are, but for most of us, it's not. Dizemos que são diferentes, mas para muitos de nós não é o caso. But if we don't understand what the life and death of Christ does for us, Mas se nós não entendemos o que a morte e vida de Cristo fazem theologically, theoretically, por nós, em teoria, your e Christian em walk, termos de your Christian lógica, life won't make sense sua jornada, sua caminhada cristã não fará because you're sentido, working on different rules to God. porque você acaba agindo baseado em regras diferentes de Deus. Everything that's on the board now isn't anything radical or it might be radical for you, but it's nothing new. Então, tudo que está aqui no quadro não é nada radical. Talvez seja radical para você, mas não é I nada don't mean novo. that to insult anybody. I'm just saying this is not me. I've not created any of this. Não quero ofender ninguém aqui. Só digo que isso aqui que está no quadro não é eu, não This is foi eu que centuries inventei old. isso. Isso aqui já se Hundreds, ensina hundreds of years old. há séculos, há vários centos anos, So Luther centenas de would have anos. understood this to some degree, as an example. Para dar um exemplo, Lutero teria entendido isso aqui, pelo menos até certo nível. Curtis, Curtis? when you as an individual sin before baptism, and then you Você, get baptized, do those sins, one second, and then you get baptized. você como indivíduo antes do those batismo, sins are what Jesus dies for, correct? são esses os pecados pelos quais Jesus morre, So I'm correto? just going to rephrase that in one short sentence. Eu vou reformular isso. Before you get baptized, before you become a Christian, Antes de você ser batizado, se torna cristão, all your past sins, todos os seus Jesus pecados dies do for them. passado, Cristo morre por I elas. changed the question into an answer. E mudei a sua pergunta para uma resposta, uma So the answer is, afirmação. I think, yes. Então, a resposta seria que eu acho que sim. And then going forward after you've been baptized, E daí em diante, após o teu batismo, if you sin and ask for forgiveness, those sins don't go to Jesus, they go to Satan. se você peca e pede Yes or no? por Or Jesus for? Yes or no, or not that straightforward. So- você pede por So give me the grace. I'm not going to answer that question. perdão, isso é colocado sobre Satanás? Because if I do, I'll have to answer other ones. Eu não vou responder essa pergunta porque But eu what I vou want to say acabar is- deixar de responder outras perguntas abertas. Everything that Curtis said up to baptism, yes. O que eu diria é que tudo que Curtis disse até a questão do batismo, And sim. the question is why? A pergunta é por quê? Why does Christ have to die for those? Por que Cristo precisa morrer por eles, ou estes? The simple answer is Resposta simples é there's no mechanism for you to pay for those. não há mecanismo pelo qual você poderia pagar por isso, Except your own death. a So menos, if you're not com going to exceção die, the da only sua way that can get morte. sorted out is by Jesus dying. Então, se você não quiser morrer, a única maneira como resolver isso seria através da morte de Jesus. So that's the death bit. Então, essa seria a parte da morte. After baptism, Após o you're batismo, supposed to live a new life
Você deve viver uma nova vida where there is no sin. onde não há pecado. We've discussed the Holy Spirit's work, Já falamos sobre a obra do Espírito what the Holy Santo, Spirit does o que o in Espírito us, Santo for us. faz em nós, por nós. We haven't spoken about the word grace in this study, but you would have to add grace here. Não falamos nesse estudo sobre a palavra graça, mas você teria que acrescentar graça aqui. And the reason why I didn't want to answer Curtis's question E a razão pela qual eu queria responder a pergunta is do because Curtis I want to deal with two things. é porque eu queria lidar com duas coisas. One of them is, what is all this related to? Uma seria, isso tudo é relacionado a quê? And we're going to put law, E nós vamos colocar aqui lei, which is what we've already spoken about in previous studies. e já falamos sobre isso em estudos passados. So all of these things all relate back to law. Então, todas essas coisas são ligadas à lei. And the second is, what is sin? E o segundo é o que é pecado. How do we view sin? Como nós vemos pecado. And the other question related to sin E a outra pergunta relacionada ao pecado is the punishment é a punição for sin. pelo pecado. Question is? As in what? As in what or why the punishment for sin? Assim What are you como asking? qual Okay. a punição, o porquê. What is the punishment for sin? Qual a punição pelo pecado. So we've spoken about the law. Já falamos sobre a lei. When it's been discussed in the past, Quando discutimos sobre isso no passado, I, God, God, Deus, turns law into a person. faz da lei uma pessoa. I want us to remember that the law is not a person in real life. Mas quero lembrar vocês que a lei não é uma pessoa na vida real. But if you don't make it into a person, it gets very difficult to conceptualize how these things work. Mas se você não faz dela uma pessoa, fica muito difícil de entender o conceito de como essas coisas And I refer funcionam. people back again to Pilgrim's Progress by John Bunyan, if you E mais recall. uma vez quero indicar a vocês o livro O Peregrino de Bunyan. So I think it's a good idea to do that. Eu acho que é uma boa ideia fazer isso. God does that for sure. Deus faz isso, com certeza. So when it comes to what is sin, Então, quando é sobre dizer o que é this is pecado, a problem. esse é um problema. Because if you go back to 2017, Porque se você voltar para 2017, we're talking about you, who you estamos are, falando sobre você, quem você é, how you're constructed. como você é composto ou construído. We developed a model Nós desenvolvemos um modelo that said what? que diz o quê? Got three elements Três elementos temos about you, sobre você. humans. Você, ser humano. Do you want to have a go, Carmen? Or-
Kathy, do you want to have a go? Are you focused or Thinking. 1 second? So, as we're waiting, there's a problem when we deal with sin. What is sin? Então, enquanto isso, há um problema quando nós lidamos com o pecado. 2017, it was really simple. 2017, isso foi bastante simples, So realmente we did some simples. studies about human nature, Nós demos alguns estudos sobre natureza humana. and I'm just looking for 3 elements. Eu estou apenas procurando 3 elementos. Go ahead. I'm not real clear, but I think it's just body, mind, spirit. So, you get that? Body, mind, spirit. Corpo, mente e espírito. Okay. I don't know if is it going to reach down to Fel. If not, could you just? Higher power, lower power. Okay. So Fel said higher powers, Poderes superiores, Lower passion. higher powers, lower powers. e poderes 1 second. inferiores. So that's 2 of the 3, E são 2 dos 3. and there's one more, E temos mais um. and the will. E a vontade. So I've put the will in the middle, Coloquei a vontade aqui no meio. but Ellen White we know that will is part of the higher powers. Mas nós sabemos que a vontade é parte dos poderes superiores. So in that model, in the 2017 model, Então, neste modelo de 2017, what we learned o que nós was aprendemos that the will is the governing force in you. foi que a vontade é o poder governante em você. It's the gatekeeper for all of your decisions, everything that you do. É guardião de todas as decisões que você toma. And there's a war, if we put it that way, between the higher and lower powers. E é uma guerra, se a gente pode dizer assim, entre os poderes superiores e inferiores. And when they both make their case to the will, E quando ambos apresentam os seus argumentos the will para a decides vontade, what you're going to do. a vontade will decide o que acontecerá, o que você fará. The lower powers say, I'm hungry, let's eat. Os poderes inferiores dizem, estou com fome, quero comer. Higher powers say, it's not good for you. E os poderes superiores dizem, não é bom para você. The will decides what will happen. A vontade é que decide o que acontecerá. So that's all really straightforward, very mechanistic, Isso é bastante claro, bastante mecânico and it explains things in a really nice and simple way. e explica as coisas de uma forma bastante legal e simples, Except com when exceção you get nice people like yourselves, quando se trata de pessoas boas, legais como vocês, and either I look at you or you look at yourself, e ou eu observo vocês ou vocês mesmas big olhem para problem. vocês, qual é o problema? because 20 years into your baptism, Porque já 20 anos sendo batizadas, so you're here, vocês estão aqui you're still doing bad things, e vocês continuam fazendo coisas ruins. even though you know you don't Me- have to do bad things. Mesmo com você sabendo que você não precisa fazer coisas And the ruins. 2017 model E o modelo de ends up saying 2017 what? acaba dizendo o quê? It says you do bad things Diz que você faz coisas ruins because you want to. porque você quer. And I say, do you really want to do bad things? And you will say, I don't really.
E eu então digo, você realmente quer fazer coisas ruins? E você responde, na verdade, não. And you'll say something like, I can't help it. E acaba sendo algo como, mas eu não sei o que And I'll fazer, say, consigo fazer nada contra. this model says you're a liar. E eu digo que esse modelo aqui diz que você é mentiroso, You're deceiving mentirosa. yourself and lying to me. Você está se enganando a si mesma e está mentindo para mim. And you're condemned. E você é condenada, condenado. It's a message that just brings condemnation. É uma mensagem que traz condenação. Any points or questions? Perguntas ou algum ponto? Okay, don't take me wrong. Então não me entenda mal. Poetic license here. A savior comes Salvador vem, a couple years later alguns anos depois, and says, this model here of 2017 is like a kindergarten. esse modelo aqui de 2017 é como jardim de infância ou pré-escolar. So this is very childish. Isso aqui é muito infantil. When I was a child, I used to think as a child, Quando eu era criança, eu pensava como criança. and there's an adult version. E existe uma versão adulta. Can't remember the year of this one. Não Someone lembro will tell do me. ano deste. Alguém me ajuda? And what's the adult version of all of this? E a versão adulta disso tudo é o quê? So Alyssa said, A Alissa diz, um, fast brain cérebro rápido and slow brain. e cérebro lento. Anybody got a date? Alguém tem uma data? 20, 21, I've got. 2021 tenho. Curtis, you say? 2020. So we'll check. It's either 2020, 20 acho. or 21. Vamos verificar. Ou é 2021 ou 2020. Okay, so this model gets you out of a lot of problems now. Agora, este modelo te ajuda a sair de vários dos problemas. It's like a get out of jail free card. É como uma carta livre para sair da cadeia. You didn't like that? It's like a voucher it's like a voucher that gives you something for free. É como um voucher que te dá algo de graça. Melissa? August 21, Sacramento. Oh, it's in Sacramento. It's all here. Everything happens here. Why were you saying 20, Curtis? Only because I remember reading a book and you doing something around that time, so. Yeah, I do too. Estão discutindo a data, 2020, 2021. Was COVID. Okay, I've been given September 20. Então, foi me dado aqui 20 de Okay, so ou I'm going to go with 20. I 2020, think 20 setembro. sounds okay with me. But 2020 me 2021, parece we certo. start discussing slow brain, fast brain. Em 2021 começamos a discutir cérebro rápido, cérebro lento. And the essence of this E a essência disso is that you've got two brains. é que você tem dois cérebros. We'll call it a good brain and a bad brain. Vamos chamar isso de um bom cérebro e um cérebro ruim. The slow one is good, O lento, ele é bom. and the fast one, we'll call it bad, but it's E not, o of course. rápido, vamos chamar de ruim, mas é óbvio que ele não é ruim. And why is it bad? What's its problem? Mas por que ele é ruim? Qual o problema dele? Curtis?
It doesn't think, it just acts. Não pensa, So the apenas problem with atua. the fast brain, O problema do cérebro rápido it doesn't think. é que ele não pensa, Just does. ele apenas faz. So I'm going to say it's untrainable. Eu vou dizer que ele não pode ser treinado. Can't train it. Não tem como treinar. Does not improve. Ele não melhora, Or get better. ele não melhora. As soon as you realize that, E uma vez que você entende isso, it changes everything isso muda tudo about how you view your humanity and sobre your divinity. como você vê a sua humanidade e a sua divindade. So now when you go into, say, the Old Testament, Agora, quando você olha para o Antigo Testamento, por exemplo, and God says, I'm really angry, e Deus diz, eu realmente estou irritado, or irado, I'm fed up with you, cansei, assim, estou no fim da minha or I'm paciência jealous, contigo, ou estou com then ciúmes, you can begin to understand divinity in a clearer fashion if this is correct. você começa a entender a divindade de uma maneira mais clara, se I isso want us aqui all é to be correto. sure. Quero que tenhamos This has been certeza. around for about 5 years now, Isso aqui já tem estado por aí há 5 anos, and Adventism would not accept this model. e o Adventismo não aceita este modelo. This conservative Adventism would not accept it Certos adventistas não because it now it aceitariam, makes it really difficult to answer the question 2A, what is sin? porque agora é muito difícil para definir o que é pecado, eu acho. 2017, it's really easy to define it. 2017 é muito fácil de definir But what's pecado, lacking mas o que falta is an intelligent explanation of why you keep on doing wrong. é uma explicação inteligente sobre o porquê. Por que você continua fazendo as coisas erradas? When your buttons get pushed, we're familiar with that term. Quando certos botões são Why do you apertados em react? você, por que você reage? And the old model will say, because you're not in Christ. O antigo modelo diria é porque você não That's how está em Cristo. conservative Adventists would explain it. You're not in Christ. E assim, adventistas explicariam: você não está em Cristo, You're in the flesh. você está na carne. You've chosen not to accept grace or submit to God's leadings. Você escolheu não aceitar graça ou se submeter à liderança de Deus. And I don't know if they've got a good solution to any of this. Eu não sei se eles têm uma boa solução para tudo isso. Now, if you go to the 2020 model, Agora, se você vai para o modelo de 2020, I think you'll find it fits much more into your experience. você verá que tem muito mais a ver com a tua experiência. Maybe we'd call it reality. Talvez podemos dizer realidade. Your past Adventist friends would call it apostasy. Seus amigos do passado, não os amigos adventistas, chamariam isso de Because like apostasia. a magic wand, we've just washed away the sin problem really easily. Então, com uma vara, né, de um mago, né, tiramos We've got fast brain, lavamos slow esse brain. What's the problema other do way of pecado. expressing that?
Temos cérebro rápido, cérebro lento. Qual outra forma de expressar isso? So I've been told habit. Hábito, me falaram aqui. Anyone else? Mais alguém? Give you a clue. Vou dar uma dica. So where would sympathetic go? Val? Fast or slow? Simpatia. Iria para onde? So Rápido ou sympathetic lento? is fast. Então, simpático iria para rápido? Ou não? Simpático, isso. And then we've got parasympathetic. Logo temos parasimpático. Would you agree with that? Tudo bem? Concordam? So now we're using clinical terms to understand our human behavior. Agora nós estamos usando aqui termos clínicos para entender o nosso comportamento. Yes, we're using medical terms. Termos médicos. And as soon as you do that, E assim que você começa a fazer isso, now what can you do? você pode fazer o que agora? So now Agora, you can listen to any music você you pode want. ouvir qualquer música que você quiser. And where's that? I know it's UK. E isso aconteceu onde? Eu sei que foi no Reino Unido, November 23 or 24? novembro de 2003 ou November 23, I've been told. 2024? 2023, me falaram aqui. So if you're not familiar with that study, you can go and watch it, but Vocês não sabem desse you can walk estudo, away, say, now you can do anything, music-wise. vocês podem assistir e vão ver que, assim, com respeito à música, você pode ir e dizer, posso ouvir o que eu quiser. All I've tried to show in this study, as we summarize now, Tudo que eu tentei mostrar nesse estudo, que eu tentei dar um resumo aqui, is I'm trying to give a backdrop of the reason for all these discussions or studies. eu queria dar um contexto, um fundo, não, da razão Diet, desses estudos Sabbath todos. keeping, and prayer are all Dieta. related subjects. Dieta, guarda do sábado e oração são todos assuntos ligados. I'm going to give me some poetic license to say it this way. Dê-me licença poética para dizer o seguinte: All of those issues todos essas questões were viewed from a 2017 model. estavam sendo vistos baseados no modelo de This very 2017. simplistic higher, lower power, and the will. Esse modelo muito simplista, né, de poderes altos, poderes baixos. But as soon as you start trying to vontade. understand human nature in a more sophisticated fashion, Mas assim que você começa a querer entender a natureza humana de uma forma mais sofisticada, and we'll talk about the sympathetic and parasympathetic part of your nature, e a gente começa a falar sobre a parte simpática e parasimpática da sua natureza, then that has an impact upon these very fundamental issues about your humanity. isso acaba então impactando esses assuntos fundamentais da sua humanidade. We've spoken about the life and death of Christ. Nós falamos sobre a vida e morte de Cristo. If you don't keep the law as an individual, separate person, you'll get tripped up.
Se você não guarda a lei como uma pessoa individual, você acaba tropeçando. Today, Hoje, when it comes to the law, quando se trata da lei, we're in 2017. estamos em 2017, Childish. infantil. In the future, No futuro, we'll have to stop making the law into a person and deal with the implications of that. teremos que parar de fazer da lei uma pessoa e teremos que começar a lidar com isso. So not today. Mas não hoje. Hope you will understand what I've just said. Espero que entenderão o que eu acabei de dizer. There are two questions we need to deal with. Há duas perguntas com as quais nós precisamos lidar. What is sin and what is the punishment for sin? O que é pecado e qual a punição pelo pecado? When it comes to defining what sin is, you can see how difficult it is now. Quando se trata em definir o que é pecado, você agora vê como é difícil fazer isso. At least I hope you can see it's difficult once you start using this new model. Espero que possam ver, né, como é difícil assim que você começa a usar esse novo modelo. So I'm just going to close with 2b. Eu vou encerrar com 2b. I'm just going to close with a Bible verse without explaining it or going any further. Vou encerrar com um versículo da Bíblia sem explicá-lo e sem mais nada. Part of it is 2a and part of it is 2b. Parte é 2a, parte é 2b. It's 1 John É 1 João 5:17. 5:17. 2a, 2a, it says all bad things todas as coisas ruins is sin. são pecado. In the King James, it says all unrighteousness is sin. Toda injustiça é pecado, ou iniquidade, não? And then in 2b, Em 2b, what is the punishment? o que é a punição, It says there is sin, diz que há Not- pecado, I'll paraphrase it, vou parafrasear, some sin algum pecado does not lead to death. não leva à morte. And I'll close there. E com isso eu vou encerrar. So if you have time, look at that verse Então, se vocês estão com tempo, olhem para esse versículo. maybe find some commentary or just meditate upon what the thought of that. Talvez All- possam Bad things are sin, consultar um comentário bíblico ou meditar sobre isso, não? Todas as coisas ruins são pecado, but some sins don't lead to death. mas alguns pecados não levam à morte. And all of the things we've been discussing here, diet, Sabbath, prayer, Todas as coisas que temos discutido aqui, dieta, are related to questions 1, oração 2a, e and 2b. estão ligados a 2a e 2b. Let's close with prayer. Vamos encerrar com oração. Dieta Holy Santa God, e- we thank you Santo Deus, te agradecemos that we can come to you, que podemos vir ou chegar a that we ti, can walk with you, podemos andar contigo, trying to better understand who you are tratando de entender melhor quem tu és and who we are.
e quem nós somos. On this journey of life, Nessa jornada desta vida, it's easy to make mistakes, é fácil cometer erros, to have wrong ideas, wrong thoughts. ter ideias erradas, equivocadas. As we see the steps that have occurred within our movement, Ao contemplarmos os passos que têm sido tomados em nosso movimento, it's my prayer, é a minha oração, I hope it's the prayer of each of us, espero que seja a oração de todo mundo, that as we review these developments, que ao revisarmos esses desenvolvimentos, we'll know for ourselves e saberemos para nós mesmos if these things are so. se essas coisas são assim, If they are true. se são verdade. Please bless us Abençoe-nos, por favor, and help us to have confidence e nos ajude a ter confiança that you are in control and taking care of us. que tu estás no controle e estás Jesus' name. cuidando de Amen. nós. Em nome de Jesus. Amém.